Boa noite a todos. Sou José Haroldo Matias, auditor presidente da segunda comissão disciplinar do TJD do Futsal do Estado do Paraná. Declaro aberta a sessão de julgamentos para apreciação do edital de citação e intimação número 12 de 2024 da segunda comissão disciplinar, doutor José Adair dos Santos. Dou meu boa noite ao doutor William, ilustre auditor, doutor Michael, meu boa noite. Boa noite à ilustre procuradora, doutora Simone. Seja muito bem-vinda, doutora Simone. Obrigada, boa noite, presidente. Muito boa noite, doutor Rodrigo. E demais boa noite. Pessoas e advogados, representantes de equipes que podem estar nos acompanhando por meio virtual. E o meu boa noite também à doutora Ana, nossa secretária, que tanto nos auxilia na noite de hoje. Dando início aos trabalhos, a pedido da parte, com relação aos autos 66/2024 e 67/2024, por pedido do ilustre advogado Dr. Vinícius Fragoso, por questão de saúde, o mesmo requereu o adiamento para a próxima sessão de julgamentos, cujo pedido foi acatado por unanimidade por esta segunda comissão disciplinar, estando os autos 66/2024 e 67/2024 adiados para a próxima sessão de julgamentos. Sucessivamente, com relação aos autos com pedidos de preferência, os autos 53/2024 do doutor Rodrigo Medeiros e os autos 68/2024 também do doutor Rodrigo. Só por uma questão de ordem, doutor Rodrigo, poderíamos fazer por primeiro os autos 68, por gentileza? Pode sim, excelência. Sim, então só por uma questão de ordem. E tem os autos 69 também. 69? Isso. Então, perfeito. Então, fazemos os autos 68 e 69, daí por derradeiro 53. Pode ser assim? Pode ser. Pelo 68 primeiro, então. Perfeito. Então, autos 68/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-18, jogo B249 entre a PAF, Sespor, CIMED, contra a Superação Escola de Futsal. Denunciado Leonardo Giovanni Brusamoli, atleta do Superação Escola de Futsal. Indago, ilustre defensor, se há provas assim produzidas. Somente a sustentação oral. Perfeito, doutor. Relatoria do doutor William, por gentileza, doutor William, tem a palavra para o relatório. Então, presidente, desejar um cordial boa noite, vice-presidente, outro colega Michael, tutor, presidente, secretária Ana, doutora Simone Charrão, representando a Procuradoria, doutor Rodrigo, na Defensoria da Ativa. Então, vamos lá. Autos 68/2024, partida realizada entre a PAF e Sport CEMED contra a Superação Escola de Futsal, partida realizada no dia 31/3/2024, na cidade de Paranaguá. A Procuradoria oferece denúncia em face de Leonardo Giovanni Brusamolin, atleta da equipe Superação Escola de Futebol, camisa número 7, expulso diretamente da partida aos 15 minutos por ter evitado um gol da equipe adversária usando o seu braço direito. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Assim consta do relatório, senhor presidente. Relata que o árbitro auxiliar expulsou de maneira indireta aos 15 minutos o atleta camisa número 7 da equipe do Superação Futsal, Leonardo Giovanni Brusamolin, por ter evitado um gol da equipe adversária usando o seu braço direito. O atleta deixou a quadra de jogo sem reclamar. Denúncia recebida tempestivamente, o jogo foi realizado no dia 31, e a denúncia já recebida no dia 1º/4, portanto, tempestivo. O atleta denunciado não possui antecedentes. Esse é o breve relatório, presidente.
Obrigado, doutor William. E não havendo provas a serem produzidas, com a palavra a Procuradoria. Doutora Simone, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Boa noite aí para todos, novamente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. E com a palavra, doutor Rodrigo, por gentileza. Tem a palavra no prazo regimental, doutor Rodrigo. Boa noite. Primeiramente, cumprimento a todos os presentes, excelências, presidente, nobres auditores, doutora Procuradoria, doutora Secretaria. O atleta Leonardo Giovanni Brusamolin, então, consta na súmula, né, que ele recebeu o cartão vermelho direto por ter evitado um gol do adversário e que o mesmo deixou a quadra de jogo sem causar transtornos, ou seja, ele saiu sem causar nenhum tipo de problema. Nesse caso, a gente entende que o atleta ele já foi punido pela regra da modalidade e pelo árbitro da partida. A modalidade ela já prevê as punições dentro de quadra, como os cartões amarelo e vermelho, e no caso em tela ele já recebeu o cartão vermelho diretamente. Então, nesse tipo, ele já foi punido, já visto que ele vai cumprir a suspensão automática na próxima partida. Até num caso similar, pegando uma jurisprudência do Campeonato Catarinense, Série C, em que foi denunciado foi o atleta Joshua de Souza Ribeiro, atleta do Itajaí, Clube Atlético Itajaí, no qual ele assumiu duas condutas antidesportivas, assim relatado pelo árbitro. O primeiro cartão por retardar o início da partida e o segundo cartão impedir um ataque promissor colocando a mão na bola. Ele não era goleiro. Agindo dessa forma, responde denunciado pelo artigo 250 do CBJD. Por unanimidade de votos, conheceu da denúncia para, com a mesma votação, absolver o denunciado das sanções impostas no artigo 250. Olha, o atleta ele não praticou nenhum ato violento, ele não praticou nenhum ato com gravidade. Ele colocou a mão na bola, evitou um lance de gol da equipe adversária e já foi devidamente punido pelo árbitro da partida. Ou seja, a regra de punição da modalidade já foi o suficiente para o caso em tela. Então, assim, caso esse não seja o entendimento de vossas excelências, também trouxe um caso aqui do Campeonato Carioca, da Série A Sub-15, de um jogo entre Fluminense e Flamengo. No caso, o atleta Lucas de Oliveira, atleta do Fluminense, ele foi expulso com cartão vermelho direto aos 17 minutos do primeiro tempo, por evitar um gol adversário colocando a mão na bola dentro da área de meta do tricolor. O jogador ele foi apenas advertido por unanimidade de votos quanto à imputação ao artigo 250 do CBJD. Então, assim, o atleta Matheus, na época dos fatos, possuía 17 anos, não possui antecedentes, e por ser menor de 18, ele também faz jus às benesses, né, do artigo 180, incisos 1 e 4, e também do artigo 182, por ser atleta não profissional. Portanto, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, pois o atleta já foi punido pelas regras da modalidade, até utilizando aí como uma jurisprudência do caso do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Caso não seja esse entendimento de vossas excelências, requer que seja substituído a pena de suspensão pela de advertência, por ser uma infração de pequena gravidade, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo 250, aí até utilizando aí como parâmetro a jurisprudência citada do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. E caso não seja esse ainda o entendimento de vossas excelências, que seja aplicado a pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brilhante manifestação. Indago aí ao auditor se está apto a proferir o seu voto. Claro, senhor presidente. O caso aqui em tela, ele até de uma maneira simples, aqui bem relatado, que ele só enfiou a mão na bola ali, né, impediu um gol ali, mas não disse
se era uma chance clara, se efetivamente poderia ocorrer o gol, ou alguma coisa assim nesse sentido, né? Em que pese ou se ele impediu o gol, mas não dá para ter certeza absoluta como é que se deu esse fato. Então, considerando ali que o atleta já cumpriu a suspensão automática ali, até entendimento dessa punição aqui, né, com o apenamento ali, não gerou confusões nem tudo mais, né, que sejasse um maior apenamento daquilo que já constou em fase de jogo. Por isso, voto pela absolvição, senhor presidente. Considerando também que o atleta não tem reincidência, voto pela absolvição. Obrigado, doutor Guilherme. Indago se há divergência no voto do doutor. Não há divergência. Então, autos. Então, com relação aos autos 68 2024, eu também acompanho a relatoria com relação ao voto. Então, autos 68 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-18, com relação ao denunciado Leonardo Giovanni Brusamoli, atleta do Superação Escola de Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Agora vamos aos autos. Eu mudei aqui, então agora é o 69. Isso. Autos 69 está com o Michael. doutor Michael. Uhum. Então, autos 69 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-15 Feminino, jogo BF 021, entre a Associação de Desenvolvimento Desportivo do Paraná contra MBM Ponta Grossa. Denunciada Roberta Betim dos Santos, atleta do MBM Ponta Grossa. Relatoria do doutor Michael. Doutor Rodrigo, provas a serem produzidas, doutor Rodrigo? Só sustentação oral. Perfeito, doutor Rodrigo. Com a palavra, o ilustre auditor para o relatório. Doutor Michael, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar os colegas, o doutor Rodrigo, a doutora Simone, a doutora Ana, que sempre presta os melhores serviços nesse final. Trata-se, então, de um jogo no Campeonato Paranaense da categoria de base feminina, sub-15, entre a Associação de Desenvolvimento Esportivo do Paraná e MBM Ponta Grossa, realizado em 6 de 4 de 2024, na cidade de Colombo. A Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face da senhorita Roberta Betim dos Santos, camisa 21 da atleta da equipe MBM, expulsa aos 18 minutos e 38 segundos da partida, por ter atingido a adversária com diversos socos na altura da lombar da atleta da equipe adversária. Nesse sentido, incorre a denunciado nas penas do artigo 254A do CBJD, é o que diz a denúncia de lavra do ilustre procurador Guilherme Munhoz Ramidó. O relatório da partida, na súmula, consta o que foi declarado na denúncia, e a atleta, ora denunciada, não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Michael, pelo relatório. Doutora Simone, com a palavra, por gentileza, doutora Simone. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Simone, doutor Rodrigo, tem a palavra, por gentileza, no prazo regimental. Certo. Consta na súmula que a atleta Roberta foi expulsa por desferir socos na altura da lombar de sua adversária, né, fora da disputa de bola. Após ser expulsa, ela retirou de quadra sem se manifestar. Preliminarmente, importa destacarmos que a atleta ela possui 13 anos. Ela nasceu em 5 de 9 de 2010. No caso, o ilustre procurador não se atentou que a atleta em questão é menor de 14 anos, sendo inimputável. O CBJ dele adota a teoria tripartite da infração disciplinar, prevista no artigo 156 do mesmo Códex, que fala, né, a infração disciplinar é toda ação ou omissão antidesportiva típica e culpável, ou seja,
ela é dividida em 3 partes: a antidesportividade, a tipicidade e a culpabilidade. Ela precisa preencher os 3 requisitos. Pois bem, a culpabilidade ela vem determinar se o agente em questão, ao cometer o fato típico e antidesportivo, se ele deverá receber a punição. Ressalta-se ainda que há as excludentes de culpabilidade, que no caso em tela, atleta por ser menor de 14 anos é inimputável nos termos do artigo 162 do CBJD, ou seja, não há culpabilidade e dessa forma não há infração disciplinar. A culpabilidade ela é composta por elementos psicológicos normativos, sendo necessário que o agente possua a capacidade de compreender o caráter ilícito, antidesportivo, do fato e de agir de acordo com esse entendimento. Então, assim, convém ressaltarmos que a atleta ela já foi punida também nas regras da modalidade, mas à vista que a expulsão a tira da próxima partida, né, suspensão automática. E no caso em comento, em caso de punição, a responsabilidade vai ser do técnico ou do representante legal, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Ou seja, a atleta ela não terá qualquer tipo de punição, sendo somente o técnico responderia pelos atos praticados por ela. No entanto, a própria comissão técnica, geralmente ela já faz esse trabalho de orientações pedagógicas aos atletas, né? Portanto, requer-se a absolvição do atleta do artigo 254A do CBJD, pois o atleta é menor de 14 anos, inimputável e não, além de não possuir antecedentes e por já ter sido expulso na própria partida. Perfeito, doutor Rodrigo. Obrigado pela brilhante manifestação. Indago ao ilustre relator se está apto a proferir seu voto. Apto, senhor presidente. Pois não, doutor Maico, tem a palavra. Muitíssimo obrigado. Doutor Rodrigo, obrigado pela manifestação, doutora Simone. Bem, trata-se aqui de um caso de uma menor que tem em conta com 13 anos de idade, né, que, de acordo aqui com o artigo 162 do CBJD, é considerada inimputável para sofrer qualquer sanção nesse caso. Veja, senhor presidente, é um caso bastante atípico e, digo, de alta complexidade, porque nós temos aqui uma menor de idade que praticou aqui uma ação muito reprovável, né, dentro da justiça desportiva, que é realmente desferir socos, partir para uma agressão física, partir para vias de fato, né? Eu entendo que a disciplina no esporte ela deve existir desde muito cedo, né? E entendo que o tribunal ficar inerte com relação a essas questões que acontecem no cotidiano seria contribuir para que isso não fosse levado à frente. Então, eu entendo que quando o legislador inseriu o parágrafo único ali no artigo 162, ele entendeu que o técnico um técnico com os responsáveis que não adotassem as medidas necessárias para coibir novas ações dessas, eles teriam que ser responsabilizados, como bem disse o doutor Rodrigo. O parágrafo único vai ser: nos casos de reincidência de prática de infrações disciplinares previstas nesse Código por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Ou seja, significa dizer que, embora a atleta não possa ser punida nesse caso em questão, acredito que deva existir uma prenotação para que nós possamos, no futuro, verificar se isso aconteceu novamente. Digamos que daqui 2 partidas ela cometa a mesma infração. Como poderia esse tribunal aceitar isso de uma forma absolvendo e não haver nenhuma consequência em relação ao técnico ou até aos representantes legais, como diz a lei? Estaríamos, então, saindo às margens da lei. Então, eu voto aqui pelo acolhimento da denúncia, né? Porém, que diante da inexecuibilidade do artigo 162, voto para que seja oficializada a federação, da presente decisão, que informe o clube para que oriente, adote as orientações pedagógicas, né? E para que seja também feita uma prenotação na ficha dessa atleta, embora não esteja sendo condenada, mas uma prenotação para que nós tenhamos um histórico aqui para aplicação, se for o caso do parágrafo único do artigo 62. É assim que voto, senhor presidente.
Muito obrigado. Perfeito, doutor Michael. Pelo brilhante voto, indago se há divergência no voto do relator. Sem divergência, presidente. Irretocável a decisão do relator. Também não penso de forma diferente, muito bem posto pelo ilustre relator com relação ao menor, bem frisou que o menor inimputável, todavia, a prática adotada ela é totalmente, como é que se diz, desconsiderada, né? Uma prática desportivamente incorreta. Então, a forma em que foi o voto é muito salutar para o caso. Então, para os autos... Autos 69, 2024, Campeonato Paranaense, base sub-15, com relação à denunciada Roberta Betinho Santos, atleta do MBN Ponta Grossa, por infração no artigo 254-A do CBJB, fica por unanimidade de votos acolher a denúncia e, diante da inimputabilidade, amparado no artigo 62 do CBJB, seja oficializada Federação Paranaense de Futsal da presente decisão para que informe o clube sobre orientações pedagógicas para o atleta, bem como para a pré-notação na ficha da atleta para futuro caso de reincidência, para que seja apreciado, logicamente, em eventuais reincidências da respectiva atleta. Esse é o resultado no qual procuro. Dando sequência ao julgamento, acho que agora seriam os autos 250, daí, doutor Michael? 53. 53, né? Não chegamos aí no 250. Vamos andar bastante também. Então, autos 53, 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-16, jogo B232, do Ibiporã Futsal, entre Ibiporã Futsal, Secretaria de Esportes, contra a Pitanga Futsal. Denunciado Matheus Foleto Braz, atleta do Pitanga Futsal. Agradeço aqui ao doutor Michael, que avocou os autos aqui. Estava sob minha relatoria, diante do adiamento de autos requeridos aqui, acabou o doutor Michael sobrando um pouquinho na pauta e avocou os autos aqui. Eu agradeço imensamente, doutor Michael. Então, indago aqui, doutor Rodrigo, provas a serem produzidas? Sustentação oral. Obrigado, doutor Rodrigo. Com a palavra, doutor Michael, para o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Então, trata-se de denúncia divulgada pela Procuradoria de Justiça Desportiva de um jogo do Campeonato Paranaense Masculino Sub-16 entre Ibiporã Futsal, Secretaria de Esportes, contra Pitanga Futsal, jogo realizado na data de 29 de 3 de 2024 em Ibiporã. A Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face de Matheus Foleto Braz, atleta da equipe Pitanga Futsal, por segurar um atleta adversário na altura do ombro esquerdo, quando o mesmo estava em ato de contra-ataque em direção ao gol, sem adversários à frente e com o goleiro da equipe Pitanga fora da quadra defensiva. Nesse aspecto, oferece denúncia com base no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, requerendo a condenação do atleta. Denúncia essa do lado do Dr. Denis Almada. O relatório da súmula é o mesmo do que consta da denúncia, constando aqui que após a expulsão, o referente do atleta deixou a quadra de jogo sem causar transtornos, e o atleta que sofreu a falta não necessitou de atendimento. O atleta não tem antecedentes, e esse é o relato do senhor presidente. Obrigado, doutor Michael. Pela Procuradoria, doutora Simone. Tem a palavra, doutora Simone. Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Doutor Rodrigo, tem a palavra.
Bom, o atleta Matheus Foleto Braz, né, que foi expulso diretamente da partida por segurar um atleta na altura do ombro quando o mesmo estava em contra-ataque, sem goleiro, um lance sem goleiro, né? Então, dessa forma, ele foi denunciado pela prática de ato desleal ou hostil, nos termos do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD. Então, assim, analisando a súmula do jogo, consta que o atleta ele recebeu o vermelho direto e que ele deixou a quadra sem causar qualquer tipo de transtornos. Também consta que o atleta que sofreu a falta, ele não necessitou de atendimento, ou seja, podemos concluir que não teve gravidade alguma na falta. O atleta continua a partida normalmente. Com a devida vênia, a presente denúncia ela não merece prosperar. O atleta ele já foi punido pela regra da modalidade e pelo árbitro da partida. A modalidade ela já prevê algumas punições dentro de quadra, como os cartões amarelo e o cartão vermelho. E no caso em tela, nós não estamos falando de uma falta grave, mas de uma falta tática, numa situação de jogo. Vamos conceituar o ato desleal e o hostil, né? E como base, vou utilizar o livro de Direito Desportivo, que são vários artigos, né? O livro é organizado pelo Domingos Sávio Zainag, da editora Mizuno, e utilizar o artigo uso progressivo da força na jogada e na aplicação dos artigos 250, 254 e 254A do CBJD, artigo este escrito pelo jurista Manuel Francisco de Barros da Mota Peixoto Giordani. Então, ele conceitua ato desleal como aquele que viola e desrespeita os princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Já o Paulo Marcos Schmidt, no livro Código Brasileiro de Justiça Desportiva Comentado, ele conceitua ato desleal, se exterioriza por meio de atitudes inesperadas e enganosas, que atentam contra o decurso normal do jogo e da boa-fé dos participantes. É o caso do pegar por trás, a falta fora da jogada e outras que surpreendem um adversário. O ato hostil, ela é aquela atitude provocadora ou agressiva. Bom, no caso em tela, o atleta ele não praticou nenhuma falta com gravidade, nem mesmo fez uma falta fora da jogada, nem mesmo pegou por trás o adversário. Ela foi uma falta tática ali para parar um contra-ataque, e o atleta ele já foi punido pelas regras da modalidade. O próprio juiz ele já julgou a atitude, né, do atleta em quadro e deu o cartão vermelho direto. Ou seja, ele já vai cumprir a pena de suspensão automática na próxima partida. Uma nova condenação, ela seja no non bis in idem, haja vista que o atleta ele já teve a sua punição pelo árbitro aplicada pelo árbitro da partida. Somente nos casos em que a punição pela regra for insuficiente é que deve ter a ação do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, como já reiterando aqui, a própria modalidade, ela já prevê as punições, como ocorreu no caso em tela, sendo totalmente suficiente. Por fim, também precisa atentar assim, que condenar o atleta a uma infração disciplinar, ainda que convertendo uma pena mínima de suspensão em advertência, ela pode gerar consequências jurídicas nos antecedentes do atleta, que poderão ser levados em consideração em julgamento de eventuais casos futuros. Sendo assim, nos casos que não preencham com exatidão os tipos previstos como infração disciplinar, como no caso em tela, tratando-se de lance de jogo e já devidamente punido dentro de campo, a absolvição se impõe no âmbito jurídico-esportivo. O atleta Matheus possuía 16 anos na época dos fatos, não possui antecedentes. Por ser menor de 18, então ele faz jus assim às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4, e também às benesses do artigo 182, por ser atleta não profissional. Portanto, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, pois o atleta ele já foi punido pelas regras da modalidade por ter cometido uma falta tática de jogo. Caso não seja esse entendimento de vossas excelências, que seja substituída a pena de suspensão pela pena de advertência,
por ser infração de pequena gravidade nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo 250. E caso não seja esse ainda o entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Rodrigo. Brilhante defesa, como sempre. Parabéns. E com a palavra, o relator. Doutor Mike, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, então trata-se aqui de um lance de jogo, onde relata o árbitro da partida, que o senhor Matheus Soleto Braz segurou o atleta da equipe adversária na equipe do ombro esquerdo, quando mesmo estava em ato de completar a direção ao gol, sem adversários à frente, com o goleiro da equipe pitando fora da quadra defensiva. Relata ainda que após a expulsão, o atleta deixou a quadra de jogo sem causar transtornos. Bom, senhor presidente, seguindo o entendimento consolidado nessa segunda comissão, eu entendo que o jogo de suspensão, que é cumprido automaticamente, já seja suficiente. Então, com base nisso, eu absolvo o atleta da denúncia da Procuradoria. Indago se há divergência no voto do relator. Sem divergência, senhor presidente. A tal da falta técnica, né? Faz a falta ali, já tem previsão na modalidade da... Né? Sem divergência. Perfeito. Também acompanho o relator e até a gente, analisando aqui a forma que foi descrita na súmula falta, vislumbro que realmente até o atleta foi bastante contido com relação à sua conduta. Então, entendo que também já fora punido suficientemente com a suspensão automática. Então, com relação aos autos 53, 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-16, com relação ao denunciado Matheus Soleto Braz, atleta do Pitanga Futsal, denunciado por infração no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Doutor Rodrigo, acho que esse era o último da vossa pauta da noite de hoje, perfeito? Isso, correto, foi o último agora. Perfeito. Então, eu agradeço ao nobre colega pela brilhante defesa, pelas brilhantes defesas na noite de hoje. Obrigado. É um prazer. Sempre aqui ficamos atentos às vossas manifestações que têm trazido para nós grandes ensinamentos. Obrigado, doutor Rodrigo, e se tiver compromisso, esteja à vontade. E se não tiver, é um prazer que continue aqui conosco. Tá bom, muito obrigado, excelência. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Dando sequência à sessão da noite de hoje, agora poderia voltar a nossa... Quer dizer, seguimos a ordem natural, né? Agora acho que seria de vossa relatoria também. Sim, por isso. Tem problema no doutor continuar? Sem problema. Sem problema? Então, autos 65, 2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze, masculino, jogo SD 074, entre São Lucas Futsal contra a Prefeitura de Maringá Seleto. Partida realizada em 13 de 4 de 2024, e consta como denunciado São Lucas Futsal, por infração do artigo 191, inciso 2 do CBJD. Indago se há defensor. Não, é só nós jogando. Não havendo defensor, com a palavra, o ilustre relator. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Então, trata-se de um jogo do Campeonato Paranaense Masculino de Série Bronze entre São Lucas Futsal e Prefeitura de Maringá Seleto. Jogo realizado em 13 de 4 de 2024, na cidade de Paranavaí. A Procuradoria de Justiça Esportiva oferece denúncia de classe São Lucas Futsal, considerando o descumprimento do disposto na circular número 5 de 2024 da Presidência da Federação Paranaense de Futsal de Salão, conforme o relato da arbitragem. Relata ainda que durante o intervalo havia mais de 20 crianças dentro da quadra de jogo, enquanto o goleiro da equipe da casa estava fazendo seu aquecimento para entrar na partida no segundo tempo. Esse é o relatório. Segundo a circular, a quadra de jogo de intervalo deve estar livre para as equipes e, a seu critério, possam estabelecer o aquecimento de seus atletas reservas ou titulares para a continuidade do jogo.
não ser localizada a entrada de pessoas para outro fim não os alimentos, com o jogo realizado. Oferece denúncia com base no artigo 92º do Código do CTJD, e a denúncia é de lado do Dr. Denis Almada. Junta a circular da presidência. O relato da súmula é o mesmo que consta na denúncia. E a EPD foi apresentado antecedentes, contudo, nenhum deles vai ser considerado para fins da sentença, em razão de serem antecedentes anteriores a 2022. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Michael. Doutora Simone, tem a palavra, doutora Simone. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Doutor Michael, se estiver apto a proferir seu voto, tem a palavra, doutor Michael. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Bem, senhor presidente, um relato aqui de que 20 crianças adentraram o quadro de jogo enquanto o goleiro da equipe da casa fazia o aquecimento para entrar na partida no segundo tempo. Ou seja, nós tivemos aqui uma invasão de campo, digamos assim, né, de crianças ali durante o intervalo da partida. Entendo que é um pouco complicado o controle dessa situação, até pela EPD, né, porque às vezes as crianças estão brincando ali, estão dentro do valor do jogo, né, mas entendo também que a EPD deve tomar ali os cuidados necessários para evitar esse tipo de situação, porque aqui, inclusive, trata-se de um jogo da série bronze, né? Então, é um campeonato profissional, a gente não pode ouvidar dessa situação. Com base nisso, senhor presidente, eu voto, nesse primeiro momento, pela aplicação da pena de advertência em relação ao ocorrido. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Michael. Dá você a divergência no voto do relator? Sem divergência, presidente. Também hei de acompanhar o ilustre relator com relação ao voto e friso as suas palavras, doutor Michael, porque, embora haja uma infração, demonstra vamos falar assim, uma grande cordialidade, no caso da realização da partida. Crianças na quadra significa que o ambiente está propenso e está servindo de caráter educativo para as crianças ali na prática esportiva. Então, num primeiro momento, como bem disse o relator, a EPD tem que tomar o cuidado. Mas, nesse caso, está sendo advertida, conquanto o cuidado deverá ser tomado, porque, de tal sorte, a federação traz a previsão legal de que tem que estar liberada a quadra para a realização da partida sem maiores infortúnios. Então, com relação aos autos 65-2024, Campeonato Paranaense, né? Série bronze, masculino, jogo SP 074, entre São Lucas Futsal e Prefeitura de Maringá Seleto, com relação ao denunciado São Lucas Futsal, por infração ao artigo 191, inciso 2 do CDJD, fica a EPD, por unanimidade de votos, condenada à pena de advertência. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência ao julgamento, agora seriam os autos 70/2024. Uhum. 68, né? Não, já foi? Já foi? Foi o primeiro. Então, auto 70/2024, também agradeço o ilustre auditor, doutor William, que os autos estavam distribuídos para a minha relatoria, e o ilustre auditor cordialmente avocou os autos para relatá-lo. Então, eu vos agradeço, doutor William, e conte comigo sempre que puder aí, a gente vai dividir os trabalhos. Então, autos 70/2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze, masculino, jogo SBM 042, entre Piais Futsal e Colombo Futsal. Dado-se a defensores ou interessados no julgamento, em não havendo defensor e tampouco interessado no julgamento, com a palavra o relator, doutor William, tem a palavra. Vamos lá, então, presidente. Espero conferir um relatório tão brilhante como o do vossa presidência. Tentarei ao máximo chegar nas expectativas almejadas. Então, vem auto 70 de 2024,
Partida realizada entre o Pinhais Futsal contra o Colombo Futsal, partida realizada no dia 6/4/2024, na cidade de Pinhais, Paraná. E eu vou ler o relatório aqui, senhor presidente, no primeiro momento, porque a Procuradoria faz o relatório já, colaciona o relatório primeiramente aqui na denúncia, né? E daí depois eu deixo de ler o relatório, porque exatamente a mesma palavra, tá? Então, vou encurtar o caminho aqui. Perfeito, doutor. Então, assim, relata que aos 38 minutos e 54 segundos de jogo, após uma falta marcada para a equipe do PS Futsal, o árbitro auxiliar, o senhor Ariel Luzia Gonçalves, expulsou o atleta número 12 do Pinhais Futsal, o senhor Murilo Cordeiro Martins, por dar um empurrão e tentar dar um chute no atleta do Colombo Futsal. Ao mesmo tempo, expulsou o atleta número 8 do Pinhais Futsal, o senhor Jalisson Ribeiro Bueno, por dar um soco na altura do peito do atleta do Colombo Futsal. Ao mesmo tempo, expulsei o atleta número 6 do Colombo Futsal, o senhor Yuri Antônio Maier, por dar um carrinho por trás do atleta do Pinhais Futsal e ainda no chão ter dado um chute na coxa do mesmo. Os atletas expulsos saíram sem mais reclamações. Relato que antes do reinício do jogo, houve um princípio de confusão na torcida que estava atrás do banco de reservas do Pinhais Futsal, sendo que os torcedores não estavam respeitando a área demarcada e isolada com recuo de 1,5 m, atrás dos bancos de reservas. Precauções tomadas antes do início da partida pela equipe de arbitragem. Nesse momento, pedi auxílio para o guarda municipal responsável pela segurança da partida, que se posicionou atrás do banco de reservas, formando um cordão humano. Com essa ação, os torcedores se acalmaram e finalizou a confusão. Sendo assim, o jogo foi reiniciado e terminou sem mais ocorrências. Nesse sentido, a Procuradoria oferece as seguintes denúncias. Primeiro denunciado, o senhor Murilo Cordeiro Martins, expulso por dar um empurrão e tentar dar um chute no atleta do Colombo Futsal. Nesse sentido, infringiu o artigo 250 caput do CBJD, e do mesmo modo, vem denunciado no artigo 258 do CBJD. Então, o primeiro denunciado infringiu o artigo 250 e 258. O segundo denunciado é o senhor Jalisson Ribeiro Bueno, atleta da equipe Colombo Futsal, por dar um soco na altura do peito do atleta do Colombo Futsal. Acho que aqui tem um erro, tá, senhor presidente? Só porque ele é o atleta do Colombo Futsal que por tentar dar um soco na altura do peito do atleta do Colombo Futsal. Nesse sentido, incorre denunciado nas penas do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Terceiro denunciado, o senhor Yuri Antônio Maier, atleta do Pinhais Futsal, por dar um carrinho por trás do atleta do Pinhais Futsal e ainda no chão ter dado um chute na coxa do mesmo. Então, vem denunciado primeiramente no 254, por praticar jogada violenta, e depois no 254-A, parágrafo 1º e 2º, por praticar agressão física. Aí, por último, denunciado, a quarta denúncia, vem a equipe do Pinhais Futsal, tendo em vista que, antes do reinício do jogo, houve um princípio de confusão na torcida que estava atrás do banco de reservas do Pinhais Futsal, sendo que os torcedores não estavam respeitando a área demarcada e isolada com recuo de 1,5 m, atrás dos bancos de reserva. Então, vem denunciada a equipe por suposta infração ao artigo 213, inciso 1º e 2º, parágrafo 1º do CBJD. Denúncia de Lavra do José Edilson Gonçalves. Porque só para esclarecer, senhor presidente, eu acho que teve um erro ali na formação da denúncia, tá? Porque ali ele está o atleta do Pinhais, que supostamente agrediu o atleta do Pinhais. Depois o atleta do Colombo, que supostamente agrediu o atleta do Colombo. Então, na verdade, acho que foi só um erro de digitação aqui, tá? Mas tá correto ali o relatório da equipe de arbitragem, que é de equipes diferentes. Então, a equipe do Pinhais Futsal não possui antecedentes vigentes, tá? Teve uma condenação lá em 2022, artigo 214. Os atletas denunciados não possuem antecedentes. Nem a equipe não se faz representado por procurador, por defensor, nem os atletas também.
até verifiquei que uma eventual irregularidade de citação, mas estavam efetivamente citados aqui, então, tem até o doutor cadastrado aqui, né, mas também não se faz presente, então, breve síntese, esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor William. Com a palavra, a doutora Simone, pela Procuradoria. Doutora Simone, tem a palavra. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta denúncia. Perfeito, doutora Simone. Considerando aí um pouco a denúncia, que ela é um pouco extensa, aí eu daria de sugestão ao ilustre auditor, relator, para fazermos o voto para cada denunciado, né? Eu acho que isso seria... A gente brinca no futebol de campo, um estilo Jack Stripador, vamos por partes? Por partes, perfeito. Perfeito, então, em relação ao primeiro denunciado, então... Tá. Só para não gerar dúvida, tá, senhor presidente, eu vou seguir o relatório, tá? Porque aqui na denúncia ficou um pouco confuso ali, se houve essa alteração ali do nome dos clubes, então pelo relatório fica mais fácil aqui, tá? Então, o primeiro denunciado... Isso, peraí. Deixa eu só pegar o Ariel aqui. Ariel não foi denunciado? Não. Murilo Fodeiro. Cadê? Então, vamos lá. Então, na verdade, vamos pelo Murilo Cordeiro Martins. Só um minuto, presidente. Achei aqui. É o senhor Murilo Cordeiro Martins. Por dar um empurrão e tentar dar um chute no teto do Colombo Futsal. Então, ele infringiu o artigo 250 e 258, supostamente. Senhor presidente, em relação ao primeiro denunciado, eu entendo que é uma conduta só, tá? Ao mesmo tempo que ele empurrou, ele tentou dar um chute ali, então, razão pela qual eu entendo pela aplicação de uma pena só, tá? Dando que você está se denunciando. Deixa eu só pegar. Vai pela tua absolução, aí? Não. Deixa eu só pegar. Senhor presidente, então, considerando aqui os fatos narrados, o penal atleta denunciado no artigo 250, tá? Eu esqueci o termo, falei o termo errado, não é subsunção, a absorção. A absorção. Eu falei subsunção, mas é que eu falei errado, mas é a absorção que eu sempre confundo a palavra. Então, considerando aqui que o atleta não se fez representado, não apresentou defesa escrita, né? Não está aqui presente também, volta pela pena de 3 partidas em concreto, senhor presidente, considerando que ele proferiu um empurrão e tentou acertar o atleta adversário com um chute. Então, ele vai ser apenado por 3 partidas em concreto, por nobre auditor, no artigo 258, né? 250. E o 258? Eu entendo que é uma partida, é uma conduta só. Aí o 250 absorve o 258. Vamos dizer qual foi a pena mais grave. A mais grave é o 258. Então, mais o 258. Então, o contrato é 250 absorve o 250. Então, vamos lá. Então, corrigindo, então ficando 258, atleta apenado, porque o 258 absorve o 250. Obrigado pela correção, tá, senhor presidente? Então, suspensão de 1 a 6 partidas. Então, de todo modo, eu mantenho 3 partidas em concreto de suspensão. Suspensão 3. Bom, com relação ao primeiro denunciado, indago se há divergência no voto do relator. Doutor Maico. Quem foi o voto, senhor presidente? Quem foi o voto?
Eu vou divergir do nobre auditor. Neste caso aqui, só dar uma olhadinha aqui na... Murilo Martins, por dar um empurrão e tentar dar um chute. Pois bem, nesse caso aqui, com relação à absorção, eu acompanharia, no caso, a absorção, no caso, com relação a esse entendimento do nobre auditor, até porque, pela conduta do artigo 250, eu votei pela absolvição. Então, eu acompanho, logicamente, a absorção do artigo 258. Conquanto, conforme traz o relato da súmula, dar um empurrão e tentar dar um chute para o atleta. Então, para mim, a segunda conduta, ela é tentada, ela não se consuma. Então, aí, nesse caso, eu votaria também pela conduta tentada, né? Conforme menciona o parágrafo 1º do artigo 157, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, reduzida pela metade. Então, nesse caso aqui, para mim, né, eu divirjo do ilustre relator, no seguinte sentido, que a pena, logicamente, que eu aplicaria seriam 2 partidas em concreto e, logicamente, como eu estaria reduzindo pela metade, seria uma partida de suspensão em concreto do meu entendimento. Doutor Luiz, então... Sim, senhor. A maioria fica... Perfeito. Então, com relação ao primeiro denunciado, por maioria de votos, por infração ao artigo 250 caput do CDJD, por unanimidade, a absorção nos termos do artigo 183 do CDJD, e o denunciado Murilo Cordeiro Martins, atleta do Pinhais Futsal, por maioria de votos, por infração no artigo 258 do CDJD, condenado a 3 partidas em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo para o primeiro denunciado. Com relação ao segundo denunciado, doutor William. Então, aí vem o senhor Jalisson Ribas Bueno, por dar um soco na altura do peito do teto do Colombo Futsal. Senhor presidente, conduta extremamente reprovável, que agressão física configurada, também não se fez presente, não prestou defesa, não mandou qualquer vídeo querendo se justificar. O artigo aqui parte do mínimo de 4 partidas. Senhor presidente, o qual eu entendo que, no caso concreto, já é efetivamente bem apenado com 4 em concreto, senhor presidente. Não aplica as benéficas do 182? Não. Indago ao ilustre auditor doutor Maico se tem divergência no voto do relator. Ele não tem antecedentes, né? Não tem antecedentes. Não, nenhum atleta tem antecedentes. É que o 254A ele já parte do 4 partidas, né? Esse é o problema. Então, daí, nesse caso aqui, daí o doutor condena o atleta por 8 partidas, em concreto. Em abstrato? Para primeiro e segundo. Tem que lá discutir se vai aplicar 1 e 2 na série bronze, né? Sim. Tem gente que não aplica, esse é o problema. A bronze é profissional, o qual tem profissionais e tem atletas não profissionais jogando, né? Aí a gente teria que entender se essa bronze não seria profissional. Eu vou aplicar 1 e 2, senhor presidente, para a gente evitar mais prejuízo, então fica 4 e 2 em concreto. Desculpa, Ana. Só volta aqui um pouquinho. Então, por palavra do relator, revendo o voto. Revendo o voto, senhor presidente, a série bronze também ela congrega muito mais atletas não profissionais do que efetivamente profissionais, ao contrário da série prata e ouro, né? Então, a bronze é a porta de entrada ali das equipes, né? Então, vou aplicar
as benesses do artigo 182, e por isso fica o senhor Jalisson apenado com 4 partidas de suspensão, com as benesses do 182 reduzindo para 2 em concreto. Perfeito. Doutor Michael, por gentileza, tem a palavra. Sigo o voto do relator, senhor presidente. Pois bem, com relação ao atleta, o segundo denunciado, Jalisson, né? Isso. Segundo denunciado. Nesse caso também, aí eu acompanho o relator, também, seria do meu voto, seria 4 partidas em abstrato, com aplicação das benesses 182 em 2 partidas em concreto. Então, com relação ao segundo denunciado, o atleta Jalisson Ribas Bueno, atleta do Colombo Futsal, denunciado por infração no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica condenado a 4 partidas em abstrato, culminando uma pena em concreto de 2 partidas aplicadas às benesses do artigo 182 do CBJD. Por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo para o segundo denunciado. Com relação ao terceiro denunciado, doutor Luiz. Então, vem denunciado o senhor Yuri Antônio Maier, por dar um carrinho por trás do atleta do Pinhais Futsal e ainda no chão ter dado um chute na coxa do mesmo. Aqui, senhor presidente, ao contrário do primeiro denunciado, eu entendo que são 2 condutas tipificadas. Que primeiro ele deu um carrinho, que seria falta, né? Fez uma falta ali, e posteriormente, no chão, ele pegou bem e deu mais um chute no adversário. Entendo eu, posso estar equivocado, que são 2 condutas. Tá? Então, aqui, no 254, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, seria praticar jogada violenta. Senhor presidente, em relação à primeira denúncia, primeira parte da denúncia aqui do senhor Yuri, não há maiores informações aqui na súmula se o atleta que sofreu a falta precisou se retirar, se não voltou para a partida, alguma coisa assim. Então, eu voto pelo mínimo aqui, senhor presidente, tá? Em uma partida já em concreto, por ter dado o carrinho, porque eu entendo que o carrinho no futsal ele deve ser severamente apenado. Na regra da modalidade não é nem permitido o carrinho. E já em relação à agressão física, senhor presidente, se ele dar um chute, né, no adversário, que também é da mesma forma, também se faz representado aqui e tudo mais que eu já falei. Vou jogar no mínimo do artigo ali da mesma forma, considerando as benesses ali, fica com 2 partidas, em concreto, então fica o senhor Yuri Antônio Maier, na totalidade, apenado em 3 partidas. 2 em concreto. No 254A, e Yuri, e no 254, inciso 1, né, que é o carrinho, uma partida em concreto. Uma partida. Indago o doutor Michael com relação ao terceiro denunciado, se há divergência no voto do relator. Que divergência, senhor presidente? Nesse caso aqui, eu vou divergir do ilustre relator, porque com relação ao terceiro denunciado, Yuri, né, então, com relação ao terceiro denunciado, o atleta Yuri, deixa eu ver aqui, o seu atleta Yuri, por dar um carrinho por trás, e ainda no chão, ter dado um chute na coxa do mesmo, né? Nesse caso aqui, também, a minha divergência com relação ao relator é com relação à primeira conduta, que, no caso aqui, para mim, né, eu entendi, e entendo nesse caso, que foi numa mesma conduta em que o atleta dá o carrinho e aí, sucessivamente, ele acaba chutando, logicamente,
o atleta adversário. Nesse caso aqui, eu entendo, né, entendi que para a primeira conduta, logicamente, ela passa a ser absorvida pela segunda conduta da agressão, né, a mais gravosa, absorvendo a primeira infração. Né? Então, com relação à primeira infração, eu aplico, né, entendo pela absorção, pela segunda conduta, do artigo 254A. E pela segunda conduta, eu aplico as 4 partidas em abstrato, culminando em 2 em concreto. Só para justificar, presidente, eu entendo só assim, porque o carrinho, eu entendo que é uma jogada violenta. E ele se beneficiou do carrinho ali, quando está no chão. Eu entendo mais ou menos, entendi que o resto de vossa presidência, mas entendo que um chute ali piorou a situação dele, entendeu? Eu entendo que sim, foi no mesmo lance ali, mas são condutas diferentes. O carrinho ele já é verdadeiro, já foi característica da jogada violenta, né? E a agressão foi no chute. Só por isso que eu fiz. Eu tentei, quando um árbitro, alguém invade o campo para xingar, normalmente o pessoal tem absorvido a pena quando quer uma conduta só. Eu já entendo diferente, que ele invade o campo e ainda profere xingamento. Mas pode ser que eu seja equivocado, mas essa é a maneira que eu posso ter votado nesse sentido. Perfeito. Como bem digo, sempre o entendimento cada um tem o entendimento daquela conduta, né, e visualiza. Né, como nesse caso, por exemplo, né, o carrinho. Então, eu vejo, assim, que a conduta do carrinho, da forma que o atleta vai, e aí, quando ele pratica essa conduta e ele faz a falta, e da forma que o atleta adversário, às vezes, cai no movimento, aí é aquela situação que entendo que, nessa queda, o atleta que praticou a falta entende que, às vezes, o atleta adversário está agredindo, está revidando, e aí ele pratica a segunda conduta. Então, é nesse sentido, porque se ele praticou a primeira, do meu ponto de vista, ele pratica uma primeira, e ele se defende, então ele para aqui. Agora, quando ele continua, daí eu entendo que, nesse caso, por exemplo, ele vai para uma conduta mais gravosa, daí, do meu ponto de vista, daí é que há uma absorção. Mas isso é um entendimento meu, todo respeito. Perfeito? Fechou. Com relação ao terceiro denunciado, o atleta Yuri Antônio Maier, atleta do Pinhais Futsal, por infração no artigo 254, incisos 1 e 2, fica, por maioria de votos, condenado à suspensão de uma partida em concreto, por maioria de votos. E, com relação ao terceiro denunciado, Yuri Antônio Maier, atleta do Pinhais Futsal, por infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, por unanimidade de votos, fica condenado a 4 partidas em abstrato e, em concreto, a 2 partidas, por unanimidade de votos. São resultado ao qual propõe. Por derradeiro, com relação ao quarto denunciado, doutor. Então, foi denunciado o Pinhais Futsal aqui por suposta infração ao artigo 213 aqui. Senhor presidente, eu entendo aqui que não há conduta, a forma de penalizar o Pinhais Futsal aqui, porque, veja bem, relato que antes do início do jogo houve um princípio de confusão na torcida que estava atrás do banco de reservas do Pinhais Futsal, e aqui não diz qual torcida que era, se era do Pinhais ou do Colombo, sendo que os torcedores não estavam respeitando a área demarcada e isolada com recuo de 1,5 metro, atrás do banco de reserva. Nesse momento, pedi auxílio para a Guarda Municipal, responsável pela segurança da partida, que se posicionou atrás do banco de reservas, formando um cordão humano. Com essa ação, os torcedores se acalmaram e finalizou a confusão. Sendo assim, o jogo foi iniciado e terminou-se mais ocorrente. Eu entendo que, cara,
a EPD solicitou o policiamento para que estivesse presente na partida ali, para garantir a segurança, né? Então, vejo que o árbitro da partida, que ao ser solicitado as seguranças ali, né, o policiamento, eles foram lá, se dirigiram ao local, fizeram o isolamento ali e o princípio de confusão encerrou. Então, entendo que o que cabia para a equipe, que era solicitar o policiamento, eles fizeram ali, tentando que foi contido ali. Então, por isso, senhor presidente, nesse momento, eu voto pela absolvição da equipe. Somente para efeitos de confirmação, então, considerando que a absolvição, né, nesse caso, essa denúncia aqui, com relação da EPD, também ela vem denunciada pela perda de mando, né, que seria o parágrafo 1º do 213 também, né? 213, parágrafo 1º prevê. Uhum. Perda de mando, né? Só para nós confirmarmos. Isso, 213, inciso 1 e 2 e parágrafo 1º. Ó, que daí Primeira desordem, vazão. aqui na denúncia consciente, em especial pelo fato de que a denunciada não identificou os suscitores infratores. Então, pouco houve detenção, a apresentação de infratores da autoridade policial lá do plantão. Mas entendo, assim, que o princípio de confusão já não é uma confusão efetivamente, né, comprovada, né? Então, também a equipe também não pode prever que os torcedores aqui vão fazer alguma coisa, mas entendo que havia um policiamento que cabia à equipe providenciar. Então, ela providenciou, tanto é que ali no relatório da equipe de arbitragem consta que eles foram lá, fizeram o cordão de isolamento e acabou, e o jogo transcorreu sem mais nenhuma anormalidade. Então, não teria nem, de maneira alguma, como perder um mando de campo com um fato tão singelo assim. Então, por isso, voto pela absolvição. Perfeito. Indago se há divergência no voto do relator. Presidente, eu estava analisando esse caso aqui também, e eu vejo que a súmula ela não traz maiores detalhes sobre o que aconteceu, né? Achei a súmula até um pouco superficial em relação a isso, não relata se houve atraso ou não, e é o que aparenta que os torcedores não respeitaram a área demarcada com recurso de 1,5 m atrás do banco de reserva. Além disso, não há qualquer outro tipo de relato com relação ao que ocorreu, se teve objeto lançado, se não teve. E pelo relato da arbitragem aqui, a Guarda Municipal conteve ali os torcedores e foi tudo controlado. Então, eu entendo que também, senhor presidente, que não resta aqui claramente comprovada essa questão da desordem, realmente, e que o artigo 213 vai falar sobre deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, né? É o que parece aqui, houve aqui uma repressão da desordem, né? E a gente não tem mais detalhes sobre como isso se desdobrou. Então, eu também voto para a solução, senhor presidente, e esse eu voto. Perfeito, doutor Marco. Eu tinha levado em consideração praticamente todas essas questões, né? E aí, somente fazendo uma ressalva e aí também reformando meu voto nesse sentido, porque a denúncia veio pelo 213 e 2, né? Então, é a desordem e a invasão, né? Sim. Só que essa invasão, eu já comecei a desconsiderá-la, porque, na verdade, entendi pelo relato da súmula, que a arbitragem, antes do início da partida, ela foi e demarcou uma linha para proteção, logicamente, dos atletas suplentes, né? E essa demarcação, em um determinado momento, por exemplo, a torcida começou a superá-la. E aí, iniciando essa superação, foi pedido as providências para se preservar, né? Então, do meu ponto de vista, por exemplo, essa desordem ela não chegou a ser uma desordem propriamente dita. E a invasão ela foi prontamente atendida, foi prontamente contida, em virtude da própria manifestação, vamos dizer assim, até da torcida, até daí, vamos ver, pelo resultado da partida, né? Então, só para fazer Pinhais Futsal, estava perdendo de 3-0, né? Então, é até um ponto que vai ser duvidosa essa situação, estou perdendo de 3-0
tentando fazer a confusão ainda, é complicado, mas... Quais torcedores estavam? Mas estavam... Mas quais torcedores? A sua me relata de qual torcida? Não sei se tinha podia ser até do Colombo. Então, né? A sua, nesse ponto... Perfeitamente. Então, nesse sentido, eu também aqui vou reformar o meu voto com relação, principalmente, eu tinha analisado um pouquinho até com relação a essa questão da desordem. E aí, bem friso o doutor Maico, que essa desordem ela não identifica o que é, quem é o que deixa de ser. Poderia ser até, a meu ver, aqui, a torcida do Colombo, que estava vencendo a partida de 3-0 e apavorando o banco de reservas ali, do qual a arbitragem fez com que se delimitasse. Né? Então, nesse sentido, eu vou reformar meu voto em relação ao voto do ilustre relator, para também acompanhá-lo com relação à questão de absolvição. E também, né, nesse caso da absolvição, também entendo que com relação à perda do mando de quadra, não ocorreria, nesse caso, não seria medida para se impor. E também as exigências do parágrafo 3º do artigo, aí a gente estaríamos exigindo a mais da IPD, porque a IPD, como diz ali, conforme o prontamente atendido, solicitado pela arbitragem, a segurança já compareceu, né? Já veio dar a segurança necessária para a continuidade da partida. Então, com relação ao quarto denunciado, dos autos 70/2024, o Pinhais Futsal, por infração ao artigo 213, incisos 1 e 2, parágrafos 1º e 3º do CBJD, por unanimidade de votos, fica absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. 7-1, vai, acabou. Pois bem. Já foi? Pois bem. Indaga, vamos voltar um pouquinho, doutor William, por gentileza. Foi uma menção aqui do doutor Maico com relação foi ao primeiro denunciado, né? Isso. Que é apenado em 3 partidas. E aí, segundo, né, por menção do doutor Maico, não há, logicamente, uma menção de aplicação do artigo 182. Mas eu marquei com 3 partidos como se fosse lá no 6-2, e 2 e 1, porque 3 partidos incompletos. Então, e aí, nesse caso, conforme o doutor Maico comenta, né, me posta aqui, que por infração do artigo 258, ele acaba, aliás, apesar que nos termos que o doutor William entende, são 2 condutas, né? Cada ele entendeu pela absorção. Pela absorção, a única conduta. O condenado a 3 partidas em concreto, aplicadas benesses no 82, logicamente 6 e 3. Aí, logicamente, daí qual que é a vossa manifestação? Gostaria, senhor presidente, se possível, de rever o meu voto em relação a isso, né? Dado a complexidade de tudo que transcorreu depois, né? E a gente deixou de analisar o ponto, eu gostaria que, se possível, de reduzir para uma partida aqui em concreto, em relação ao fato que ele praticou no campo aqui. Seria 2-1 daí. 2-1. 2-1? Isso. Aí, considerando, doutor William, a gente pode rever também, porque o julgamento não acabou, né? Era isso que eu ia mencionar. Era isso que eu ia mencionar, porque o auditor pode avocar e rever o seu voto, né? Até por uma questão vamos falar assim, de justiça, né? Daquilo que está se impondo, né? Sim. Então, daí, nesse caso, eu retorno a palavra do doutor Maico, logicamente, como o julgamento não foi concluído,
e o Dr. Michael revê o seu voto com relação ao primeiro denunciado para, aí, nas penas do artigo 258, aí condená-lo, logicamente, em uma partida em concreto aplicada às benesses no artigo 182. Isso, senhor presidente, seria isso. Perfeito. E aí, com relação ao artigo 250, fica pela absorção. Eu entendo pela absorção, acompanho o relator nesse ponto, né, e entendo que de todas as condutas narradas aqui na denúncia, a dele foi, entre aspas, aqui a menos grave, né, que trata-se da questão do empurrão e da tentativa. Então, nesse ponto, eu acompanho ele na questão da absorção e só reduzo a pena dele em uma partida em concreto, senhor presidente. Essa seria a minha revisão. É que daí o doutor acompanha a divergência. Daí eu vou fazer assim, senhor presidente, então, considerando que foi dito agora, né, até revendo aqui, senhor presidente, mas eu também entendo que não dá para passar pano para quem tenta agredir. Ele tentou dar um chute, mas... ele tentou dar um chute, ele pode não ter acertado porque o tato foi mais rápido ou porque ele é ruim de mira. Mas eu vou dar 4 partidas de suspensão, aplicando as benesses do 182, reduzo para 2 partidas em concreto daí. Perfeito. Bom, considerando que o meu voto foi, né, uma partida em concreto, seria 2 em abstrato e 1 em concreto, daí mesmo, logicamente, com a vossa manifestação, revendo o vosso voto, fica, logicamente, o atleta denunciado Murilo Cordeiro, né, Martins, né, pela revisão do voto do ilustre auditor Dr. Michael, ele ficaria condenado a uma partida em concreto, fechou, por maioria de votos. Perfeito, doutor William? Não está, mas... Então... Anotou, né? Então, somente para uma partida reconsiderar... Por maioria. Considerando no 258, tá? O voto, né, a revisão do voto pelo ilustre auditor Dr. Michael, com relação ao atleta denunciado Murilo Cordeiro Martins, atleta do Pinhais Futsal, denunciado por infração no artigo 250, caput do CBJD, fica por unanimidade o artigo 250, absorvido pelo artigo 258. Perfeito? E o denunciado Murilo Cordeiro Martins, atleta do Pinhais Futsal, denunciado por infração ao artigo 258 do CBJD, por maioria de votos, condenado a uma partida de suspensão em concreto. Isso, fechou. Por maioria. Perfeito? E agora nós vamos para os autos 71. Que está comigo também. 2024. Somente para só um adendo, eu parabenizo o doutor William, né, pelo entendimento, pelo debate, por mais que também parabenizo pelo brilhante entendimento, pela posição, né, que a gente sempre fala que, às vezes, né, o colegiado, ele sempre vem, muitas dificuldades, quase sempre corrigir, às vezes, as distorções que pode o julgamento acarretar, né? Então, eu os parabenizo aí pelo brilhante entendimento aí, e o entendimento que chegou num julgado mais justo para o caso, a rigor. Penso eu que assim seja. Auto 71, 2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze, jogo SBM 060, entre a DIF Itapejara e Itapejara do Oeste contra Cressol São Jorge, ADR Dani Pato Futsal. Denunciado Marcelo Silva Gregório, técnico do Cressol São Jorge, ADN Dani Pato Futsal. Relatoria, Dr. William. Não temos interessados, com a palavra, Dr. William. Então, a partida é realizada no dia 6/4, na cidade de Itapejara do Oeste, Paraná. Partida entre a DAF e Itapejara do Oeste contra o Cressol São Jorge, ADR Dani, 4 futsal. Então, a Procuradoria oferece denúncia em face de Marcelo da Silva Gregório, técnico da equipe Cressol, exposto com cartão vermelho direto, por após uma
por após uma disputa de bola em ataque à sua meta, a trave ser deslocada involuntariamente de sua linha de meta por um atleta adversário, o mesmo gesticulou, socou o ar, adentrou a quadra e disse: vai tomar no cu, vão se foder, referindo-se ao senhor Anderson Vinícius, que tinha paralisado a partida para arrumar a trave em seu lugar correto. Após a sua expulsão, o mesmo saiu esbravejando e falou algo que não identificamos, se deram seguimento à partida. Denúncia de lava do procurador Ralph Lins. Aí o relatório da equipe da arbitragem, senhor presidente, vou deixar de ler aqui porque traz outros fatos que não houve denúncia, dupla advertência, então não traz qualquer prejuízo não fazer a leitura aqui. Denúncia recebida tempestivamente pelo tribunal, a equipe também não se faz representada por defensor, nem escrita, nem de modo virtual ou presencial. O denunciado não possui antecedentes, esse é um relatório, presidente. Obrigado, doutor William. Com a palavra, a Procuradoria, a doutora Simone. Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Doutor William, tem a palavra para proferir seu voto, se assim estiver pronto. Senhor presidente, então foi denunciado aqui o técnico da equipe que a partida foi paralisada porque estavam tentando arrumar a trave ali, né? Então ele disse que vai tomar no cu, vão se foder, fez no seu árbitro. Senhor presidente, de maneira bem singela, que voto por 2 partidas de suspensão, com as benesses do artigo 182 para o secretário de Série Grosso, né, uma partida de suspensão incompleta. Perfeito, doutor William. Ser técnico também da equipe tem que dar o exemplo, né, senhor presidente? Dá para ser xingando todo mundo, ainda mais por estar tentando arrumar a trave ali que foi deslocada ali, né? Acontece no futsal, a gente sabe que tem traves que não são fixadas no chão, né? Então pode acontecer, né, de ser deslocada. Sem dúvida. Não tinha motivo nenhum para proferir xingamentos ali. Perfeito. E vai ser, se a equipe, a IPD leva um gol, porque a trave está fora do lugar regulamentar. Aí vai fazer, aí, vai pedir anulação da partida e tudo mais. Indago se há divergência no voto do relator. Não há divergência. Também acompanho na integralidade o voto do relator, até porque já fiz a minha consideração com relação a essa questão da trave. Né? A trave não tem o lugar correto. Por um acidente, saiu, deslocou, imagina se a CPD leva um gol. Né? Então, realmente foi desnecessário. Né? Então, autos 71/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze, masculino, com relação ao denunciado Marcelo da Silva Grigório, técnico do Cressol São Jorge, ADR do Unipac Futsal, denunciado por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CDJD, fica condenado em abstrato por 2 partidas e culminando uma pena em concreto de 1 partida por unanimidade de votos aplicadas às benesses do artigo 182 do CDJD. Este é o resultado ao qual proclamo. Considerando que vencemos a pauta da noite de hoje, com 2 adiamentos, que infelizmente por questões de saúde aí, a gente lamenta, né? Problema sofrido pelo nosso acometido nobre defensor, mas vemos se de repente não trará prejuízos futuros. Então, agradeço a doutora Simone por nos suportar mais essa noite, né, doutora Simone? Obrigado. Agradeço ao doutor Não, imagina. Obrigado, doutor William. Obrigado, doutor Maico. Obrigado, doutora Ana. E declaro encerrada a sessão da noite de hoje. Obrigado. Abraço, Simone. Até mais. Obrigada, meninos. Até mais aí.